Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia. Eu quero te dizer através do Orando a Palavra de hoje, que Deus se lembrou de você. Você pode parecer que foi esquecido, que a sua luta foi esquecida, que a sua causa foi esquecida, que nada vai acontecer. Mas eu preciso te dizer o que Deus me mandou vir falar hoje. Deus se lembrou de você. Quando eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para ministrar hoje, o Senhor falou sobre Raquel. Filha, pregue sobre Raquel. E eu fui me lembrar de quem era Raquel, fui buscar referência na Bíblia e me lembrei. Se você não conhece a história de Raquel, Raquel era a esposa mais amada de Jacó. Lembra que Jacó passou anos para se casar com Raquel, só que na verdade seu sogro enganou e ele casou com a irmã dela? Então, Raquel passou muitos anos sofrendo, porque apesar de ser a esposa mais amada, ela não podia ter filhos. E a sua irmã, enquanto isso, era muito fecunda. Raquel questionava Jacó e pedia filhos, e ele falava: mas eu não tenho culpa, por acaso sou eu, Deus, que pode fazer você frutificar, né? Você ficar fértil? E ela não entendia, mas que ela precisava atravessar aquele processo. A competição entre as duas era tão grande que Raquel tomou uma decisão. Já que eu não posso ter filhos, eu vou dar minha serva para que ela possa coabitar com Jacó e eu possa segurar alguma criança no meu colo. E ela começou a fazer isso. Sua irmã, vendo então que já não podia mais fecundar, fez a mesma coisa, colocou a sua serva para coabitar com Jacó. E ficou aquela disputa e cada vez mais ia gerando e gerando filhos a Jacó. Até que chegou um ponto que a Raquel fez uma negociação com sua irmã, pediu que ela desse as mandrágoras do seu filho e ela pudesse coabitar novamente com Jacó, porque Jacó só queria se deitar com Raquel, porque ela era a esposa mais amada. E então acontece, Lia se deita novamente com Jacó e tem mais 2 filhos. E ela ainda diz: Deus me honrou, Deus me ouviu, porque viu que eu dei a minha serva. Ou seja, olha, imagina a situação para Raquel, durante todos esses anos de oração, clamando, pedindo, sofrendo essa competição com sua irmã. Aí a sua irmã ainda se deita com seu marido na velhice e ainda tem mais 2 filhos e ela novamente não consegue nada. Imagina a frustração de Raquel. Só que essa frustração ela não é única. Muitas vezes acontece na minha e na sua vida. Quantos anos de caminhada no Evangelho nós vivemos, de oração, fazendo campanhas, clamando ao Senhor, fazendo propósitos, e alguma determinada bênção não acontece. Aquilo que você tanto deseja, que você tanto pediu a Deus, não acontece, não se cumpre. E você vê na vida de outras pessoas que estão perto de você, que de repente estão fazendo tudo errado, de repente, né, os seus caminhos não são corretos e parece que Deus ouve elas, mas não ouve você. Você já teve essa sensação, essa impressão? Eu já tive várias vezes e por muitas vezes eu questionei a Deus. Só que uma coisa a gente não sabe, o que se passa no íntimo de cada um. Às vezes tinha algo no coração de Raquel que faltava, mas que tinha no coração de Lia e fazia com que Lia fecundasse. Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira. O tempo na vida de cada um é diferente. Tem pessoas que Deus age de forma mais rápida. Tem pessoas que Deus é mais imediatista. Ele age mais rápido. E já tem na vida de outras pessoas que é um processo. Que Deus precisa gerar crescimento, amadurecimento espiritual. E eu creio que na vida de Raquel algo estava acontecendo. Até que, aqui no versículo... No versículo 22 de Gênesis capítulo 30 diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Aleluia! Olha só que coisa mais linda. Deus se lembrou de Raquel. No tempo determinado, na hora determinada, Deus anulou o vexame de Raquel. Porque naquela época, para a mulher, era muito difícil a mulher não ter filhos, era uma grande desonra, era uma grande vergonha. Mas Deus se lembrou de Raquel.
e fez com que ela fosse fecunda e gerasse José. E se você conhece a história de José, você vai perceber que a honra que Deus gerou na vida de José foi algo muito grande. E a gente já consegue perceber que já havia um processo lá de trás. Olha só o impedimento que já acontecia lá de trás sobre a vida de José, sobre o nascimento dele, para que nunca se cumprisse, para que nunca acontecesse. Desde lá de trás a sua mãe não podia gerar, com muito tempo depois ela gerou. José era o filho mais amado de seu pai, justamente por essa dificuldade, por esse sonho tão esperado, porque ele era um sonho tão esperado, né, de Jacó, porque provavelmente se Raquel era a esposa mais amada, e José era o filho dela, ele também seria o filho mais amado. E olha só tudo o que aconteceu na vida de José para que ele pudesse chegar aonde ele chegou e se tornar o governador do Egito e salvar não só as pessoas do Egito, mas de toda a região e a sua família também. Aleluia! Eu quero te dizer, no orando a palavra de hoje, que no cenário de vida que você está vivendo, na dificuldade que você está enfrentando, Deus se lembrou de você. Deus se lembrou das humilhações que você tem passado. Deus se lembrou das dificuldades financeiras que você tem enfrentado, a escassez que você tem vivido. Deus se lembrou de você nesse lugar que talvez você tenha se sentido abandonada, esquecida, num lugar de sequidão, no lugar do deserto, no lugar do vale. Deus se lembrou de você. Aleluia! Por isso Deus tem falado de esperança. Alimenta a sua esperança, porque a honra que Deus tem preparado para você é algo grandioso. Lembra que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Aleluia! É porque quando Deus reestrutura algo, quando Deus reconstrói algo, Ele faz tudo novo. E Ele faz uma edificação mais forte, mais fundamentada, com a beleza reluzente, porque é isso que Ele faz. A palavra do Senhor fala que Ele faz nova todas as coisas. É o que Ele vai fazer na sua vida. É o que Ele fez na vida de Raquel. Aleluia! O processo foi doloroso. Talvez Raquel deveria ter se ocupado durante aquele tempo crendo, confiando, se alimentando espiritualmente de Deus e não competindo com a sua irmã. Só que esse é o grande erro da história. O problema é que muitas vezes nós, nessa caminhada, durante o processo, ao invés da gente só alimentar a esperança, confiar, ficar firme, crescer espiritualmente, a gente vai mudando os nossos caminhos. A gente quer competir com os outros, competir status, competir condição financeira. A gente fica olhando muito para a vida dos outros. Essa questão de rede social é o que mais a gente faz. A gente fica olhando se as pessoas viajam, fica olhando se as pessoas estão de roupa nova, fica olhando se as pessoas estão de carro novo. Nós devemos esquece a grama do vizinho, cuida da sua grama, cuida do seu jardim, floresce o seu jardim, aleluia, rega o seu jardim, para que ele possa crescer e florescer e dar flores lindas e abundantes. Deus está falando aqui hoje comigo e com você. Pare de olhar para o que está à sua volta. Pare de se comparar. Porque o que sofria causava ainda mais dor em Raquel, e tanto em Raquel quanto Ana. Você também conhece a história de Ana, era muito parecida com a história de Raquel. O que fazia ela sofrer ainda mais era essa comparação. Nós não somos iguais a ninguém. Deus tem um tempo e um processo diferente para trabalhar na vida de cada um. Tudo que precisamos é crer e encontrar verdadeiramente essa esperança e essa paz em Deus. Tudo que precisamos fazer é descansar no Senhor. Talvez se Raquel não tivesse perdido tanto tempo se comparando, tanto tempo competindo, talvez esse processo teria sido mais rápido. Só que infelizmente, enquanto a gente não aprende a lição, enquanto a gente não aprende o que Deus quer nos ensinar, aquele deserto não acaba, ele não vence. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Mas quando você busca essa esperança e busca se alimentar dessa palavra, da humildade que brota do Evangelho e entende o valor verdadeiro da vitória, não está em mostrar para os outros, não está em esfregar na cara de ninguém que você foi honrado, pelo contrário, mas glorificar o nome de Deus, esse processo é muito mais rápido e as coisas acontecem naturalmente.
A palavra hoje para você é: pare de se comparar, pare de competir, pare de ficar olhando a vida do outro e comparando com a sua, comparando o tempo do processo, comparando o tempo da vitória. Pare, confia, descansa e se alimente da esperança. Aleluia! Enquanto Raquel estava ali competindo, sofrendo dentro de si, Jacó se mantinha na fé, porque Jacó era um homem de Deus. Aleluia! Jacó é um homem ousado na fé, onde o texto fala que ele lutou com um anjo pela sua bênção, para que fosse abençoado. Jacó é um homem que entendia o propósito de Deus e ele sabia a dor da espera. Porque ele foi enganado pelo seu sogro e passou anos trabalhando, sem direito a nada, para poder ter direito à sua esposa amada. Ele foi passado para trás. Jacó sabia o valor da traição. Ele sabia também o que ele fez. Ele sabia o tempo do processo que ele precisava passar para ele aprender a sentir na pele o que era trair alguém, o que era trair a confiança de alguém, o que era enganar alguém. Mas Jacó, naquele processo, na espera do seu filho amado, ele creu e confiou no Senhor. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva do deserto. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva do processo e entender que não é para nos ferir, não é para nos torturar. Pelo contrário, é para formar em você um caráter perfeito, para que você esteja mais bem preparado para o que Deus vai derramar na sua vida. Então, no dia de hoje, começando essa semana, se alimente da esperança. Comece a avaliar os seus sentimentos. Comece a avaliar essas comparações que você tem feito com os outros. E comece a limpar a sua mente, o seu coração. E você vai ver como o poder de Deus vai inundar o teu ser. A esperança viva vai te fortalecer. A tua alma vai ser curada, a tua mente vai ser purificada. E você vai ter uma semana abençoada e vitoriosa para a honra e glória do nome do Senhor. Deus é contigo. Fica firme. Deus vai fazer acontecer no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo dia. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de novo aqui, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Fique na paz.